Olá, tudo bem? Sejam todas muito bem-vindas ao nosso quinto episódio do Pode Mais Saúde. Para quem está chegando agora, estou aqui com a Elisângela Moura, psicóloga. É isso aí, gente. Olá, estamos aí no nosso quinto episódio. Eu sou a Jéssica Inácio, personal trainer e nutricionista, e hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, a Luana, que é biomédica esteta. Olá, gente, tudo bem? Seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceitado o convite e conta pra gente um pouco sobre a sua trajetória na biomedicina esteta, por que você escolheu essa profissão? Bom, a biomedicina sempre foi uma paixão, né? Mas a estética, ela surgiu realmente pós a faculdade. Ali na época de determinar o que eu ia realmente fazer, se eu ia para uma segunda faculdade ou qual pós, a estética surgiu pela história da doutora Ana Carolina Puga, que é uma biomédica também, e que foi ela que conseguiu o nosso direito de atuação na área. E aí foi amor à primeira vista e a gente já está aí há uns 6 anos ou mais. Que bacana! Para quem não conhece muito bem qual é o papel da biomédica, né? E qual Uhum. é as áreas de atuação, conta um pouquinho pro pessoal. Bom, o biomédico, o principal papel dele hoje em dia é em laboratório de análises clínicas, né? Então, quando vocês realizam um exame de sangue, quem analisa, quem faz todo o processo ali para liberar o seu resultado e laudar é um biomédico, é a área de atuação mais conhecida. Mas o biomédico também pode atuar em várias outras áreas aí, como a estética, que também está ficando muito conhecida, perícia criminal também acaba atraindo bastante. E eu acho que uma outra área que chama a atenção é a transfusão extracorpórea, fora também, né, a parte de dar aulas, de ir para essa gestão acadêmica do biomédico. São muitas áreas de atuação, né? A gente consegue perceber que a biomedicina vai muito além da estética, né? Acho que até o seu trabalho de biomédica esteta é muito mais do que só Sim, pensar na estética, né, Eli? sim, demais, né? Ô Lu, e você percebe que hoje as mulheres procuram muito a estética por alguma questão emocional? Sim, basicamente sim. A gente sabe que a gente olha para o espelho e vê algo que nos incomoda e a gente quer sim solucionar isso, mas eu brinco que essa solução ela está muito mais interna do que externa, né? A gente está querendo resolver isso por algo que está ali dentro incomodando. O externo acaba sendo, acho que só aquela pontinha do iceberg mesmo. Mas no dia a dia da clínica, a gente tem bastante relatos dessa parte, sim, emocional afetando a autoestima, né? O Sim. exterior E é mesmo. como a pessoa se percebe, né, Lu? Porque é Isso. aquilo que você falou, a pessoa olha, e para outras pessoas pode ser que tá tudo ok, mas se ela não se vê, se ela não se perceber bem, isso vai gerar um incômodo, desconforto muito grande, e aí faz com que eles vão buscando essa perfeição, né? Isso. Muitas vezes esse desconforto pode ser uma forma simples, né? A pessoa, eu sei que isso me incomoda, mas ela também não busca uma solução, mas pode ser algo mais grave, que realmente incomoda ela muito e ela quer uma solução, ela busca resolver isso, sim. Ela acredita que aquilo ali vai ser tipo a solução não dos problemas. Que vai resolver ali, né? Isso, mas como você disse, vai aliviar aquele incômodo que todo dia, diariamente, é uma tortura, talvez, para ela, né? Sim. E como o nosso tema de hoje é autoestima, né? Às vezes essa cobrança não parte nem primeiramente da própria mulher, né? A gente tá falando aqui, acho que a grande maioria são mulheres, mas também da mídia, né? Do que a Sim, outra é. pessoa pode ditar como bonito, belo, os padrões de beleza. Com certeza, a mídia hoje a gente sabe que tem uma influência, assim, incrível nas nossas vidas e em vários aspectos, mas já teve relatos também, inclusive, de influências até amorosas, digamos assim, do relacionamento influenciar tanto a ponto, por exemplo, dela chegar lá, para ela tá bem, mas o outro parceiro não gostou, continuar incomodando ela, ela continuar buscando Uhum. resolver isso ainda por conta desse Às incômodo. vezes o incômodo não é dela, né? Algum comentário de parceiro, de outras pessoas. Eu no consultório, Isso. às vezes eu recebo, ai, minha mãe acabou comigo, por isso que eu vim pedir sua ajuda, Jéssica, porque ela falou que eu tava muito gorda. E às vezes a pessoa nem tá Isso gorda, mesmo. obesa, né? Às vezes é uma gordurinha localizada, mas uma percepção, um comentário que às vezes é bem infeliz, né? Pode até Sim, gerar algum que trauma, né? gera sim.
E aí vem toda essa insegurança, né? E a pessoa acaba se perdendo muito, né? Porque Bastante. olha só, uma coisa que vocês falam, né? Pelo que o outro fala, pelo que o parceiro cobra, né? Mas e a pessoa em si, né? E ela mesma? Uhum. Será que aquilo incomoda realmente ela, né? Acho que é nesse ponto que a gente falou de saúde mental. Talvez ela não esteja tão Sim. bem fortalecida para falar, não, peraí, isso está incomodando você, não a Para mim mim, né? não, né? Por que que eu vou Pra, mexer nisso? para mim tá ótimo. Eu sei desse ponto, mas para mim não precisa. Eu vivo bem assim, né? Então eu acho que tem muito a ver realmente com o emocional Sim, porque aí vem uma necessidade de eu fazer aquilo pelo outro. para agradar. Porque se eu não fizer, se eu não ficar legal, se eu não ficar bonita, né? Pode ser que ele não me ame mais, Isso. né? Eu não vou ser aceita. Ah, minha mãe vai gostar menos de mim, né? Vem a Uhum. autocobrança aí, né? Pela crença Sim. também de desamor, né? Uma crença de desamor. Por isso que é Muito. muito importante esse autoconhecimento, né? Por É. conta das nossas crenças, o quanto nossas crenças constrói essa busca. Porque aquilo que eu me percebo, né? Aquilo que eu vejo no meu ambiente faz com que eu busque isso, né? Esse cuidado, essa estética. O E que eu que você quer falar, percebo, Jéssica? não, você falando isso, eu tive que Eu vi que você estava querendo falar algo assim, vai, fala, Jéssica. Acho que isso também acaba gerando uma frustração. Eu Ah, percebo com no certeza. consultório, né? E eu Uhum. acho que você também, vou até pedir para você contar depois um pouco, é que como não é algo que ela deseja para ela, é para o outro, né, para alguém, algum comentário, ela nunca vai se sentir 100% satisfeita. Não, né? Não. Então, no atendimento no consultório, é normal atender pacientes assim, que sempre querem mais, nunca tá. E Sim. não é só pensando na saúde, que é algo bacana, né? É pensando Uhum. que, ai, mas eu ainda não tô feliz com o meu corpo. Eu recebo muitos relatos assim. E aí conta pra gente, se já teve alguns relatos assim de como que você lida com a frustração, porque às vezes até a mídia traz assim, eu quero um nariz tal como, e a pessoa É. não tem estrutura para aquilo. Como que você lida com essas frustrações? Eu pessoalmente passei por isso, né? Uma vez fui fazer um cabelo, peguei a foto do Instagram do cabeleireiro e falei, quero essa. Óbvio que eu Quem não nunca? saí de lá com o mesmo cabelo da foto, né? Então, a consulta é o passo fundamental para a gente alinhar essas expectativas, porque é isso que você falou. Muitas vezes o paciente chega lá, vamos supor, para um tratamento corporal, ele acha que uma única sessão vai resolver, ele vai perder quilos. E não tem como a gente Não fazer esse tem. milagre, né? Todos nós gostaríamos de ser muito fácil assim, mas não é. Então a gente precisa dessa consulta para justamente alinhar as expectativas. E eu gosto de ser muito clara com a estética nesse sentido. Olha, isso a estética consegue te gerar em uma ou até Nossa, vezes sensacional. mais sessões ou não. Você vai gastar muito dinheiro com a estética, sendo que talvez uma cirurgia seria mais interessante. Porque o que a gente vê às vezes também é isso, né? Um profissional querer fazer muitos procedimentos ali visando realmente O um lucro, ganho, né? um lucro. Falta honestidade nessa parte, né? Justamente não entregando o resultado, que aí também é um outro momento que a gente vai ter uma frustração. É. A gente sabe que a estética hoje trabalha com valores altos e você investir isso para não ter um resultado é bem frustrante É. mesmo. E uma coisa que você falou que eu consigo linkar aqui com Hum. os meus atendimentos é a questão do biotipo, né? Então, às vezes, eu recebo uma paciente que tem uma estrutura óssea larga, que tem um perfil, né, mais específico assim, na área mesomorfo, né? E aí ela quer ter um corpo slim. Como que eu vou fazer a cintura dela ficar fina, sendo que a caixa torácica dela é larga? É Então, larga. às vezes tem que rolar um papel, né? Até eu já de várias vezes eu falo, não, faz acompanhamento psicológico pra gente trabalhar um pouco nisso, né? Sim. Sim, Porque e aí é nisso que muitas mulheres acabam se submetendo a alguns procedimentos que não sim. Mas aí teria que ser uma aceitação, né? é, Aceitar, né, esse padrão é de corpo aí, para Uhum. poder entender o que que ela pode trabalhar e melhorar naquilo, né? Mas isso. dentro da realidade dela, Dentro da né? realidade dela. Isso. Não dá pra gente querer que não dá pra gente querer que a gente quer ter uma estrutura física, né? Sim, Que não condizem com o nosso perfil, né? É. eu adoraria, né? Mas, Sim, Eu não, né? também. E aí, de oh, volta, a gente volta naquele assunto da mídia, né? Muitas vezes por esse Isso. tipo de pressão, sim, né? Ela fala que para você ser uma mulher talvez empoderada, autossuficiente, você precisa disso ou daquelas condições. E aí, de novo, o fator psicológico entrando na parte estética sempre. Isso. verdade. Ô, Lu, e aproveitando isso,
Você viu uma reportagem aí recente falando sobre o umbigo triste? Vi, né? Porque a Maia Massafera tem ficado bastante famosa, abrindo bastante espaço aí. E sim, nessa reportagem a gente estava falando sobre isso, né? Esse aumento e perda de peso gera, óbvio, uma flacidez de Flacidez. pele, né? Uhum. E ela acaba caindo sobre o umbigo, e aí a gente fala que ele é triste porque ele fica como se fosse um sorrisinho para Sim. baixo, né? É uma pele que sobra por Isso é um excesso de pele, né? Muitas vezes pós-gestação também, porque aumentou e expandiu. E essa reportagem foi interessante para abrir os nossos olhos não só para a questão da pele, da estética, mas para a questão alimentar. Sim. Porque hoje a gente busca a estética, injeta aqui, injeta dali, mas Resultado imediato. e a gente sabe que precisa de um corpo ali dentro para absorver isso, Uhum. né? E a questão Tempo, né? justamente a questão nutricional, a gente sabe o quanto já é importante para tudo, para durabilidade, para manutenção de resultados. E aí falando principalmente na questão dos antioxidantes, que hoje a gente vive um estresse também absurdo o dia todo, uma Exatamente. alimentação muito Cortisol sempre errada, alto, né? né? E isso acaba afetando na pele, não só na pele, em várias outras coisas, mas também na pele. Né? O bem-estar, ele afeta muito, né? A saúde da pele e tudo mais. Muito. Mas Cortisol, como você disse, tá aí para provar essas coisas pra gente. E tem que ter essa alimentação também, né, Lu? A Esse gente sabe conjunto, que a né? gente é literalmente o que a gente come, né? Assim, na estética, quando eu entrei, a gente falava muito, ai, bebe água, toma vitamina C que você vai ter a pele linda. Não é que você vai ter a pele linda, mas ela vai ser melhor do que antes, com certeza, né? Então, a nutrição para estética, ela é fundamental, sim. É o que eu sempre falo, né? Para mudança corporal, né? O processo é multifatorial. Uhum. Então, está relacionado aos cuidados, né? Os É. manejos com a pele, e até os procedimentos que a gente pode fazer, Uhum. mas também com a alimentação, com o nosso comportamento, que aí entra a Sim. psicologia. Então, são vários fatores que vão influenciar o resultado estético, né? Para a estética facial, as pessoas têm aberto mais os olhos agora para essa questão da nutrição, porque também já foi identificado. Para o corporal, a gente nem precisa dizer o quanto que ela é fundamental, né? A gente sabe que o corpo é inteligente, pois a mais ele armazena. Não tem Isso. muito mágica nesse ponto mesmo. Fechou a boca, a gente consegue melhorar. Sim. Eu acho que a gente tem, assim, um preconceito com a estética, até a área da estética como geral, né? Uhum. E eu vejo isso muito no meio fitness. Então, tem a galera que tá lá pela estética, pelo shape e tal, e tem a galera que não, sou pró-saúde, não, né? E não deveria ser assim, né? Não. Não deveria ter essa divisão. Eu penso assim que a saúde vem primeiro, então, quando você for escolher um procedimento, esteja com uma profissional de confiança, né? E faça pela saúde, em primeiro lugar, porque o resultado estético é um bônus. Não tem como você não se alimentar bem, né? Se exercitar, ter um acompanhamento profissional para cuidar da sua pele, do seu corpo, ter um acompanhamento, né, para cuidar da sua O mente, mental, né? e não se sentir bonita, não estar bonita para você, né? Perfeito. Ter essa autoestima construída é realmente multifatorial. E hoje eu lido com muitas mulheres, né? Que passam pelo consultório e eu vejo quanto a musculação afeta e melhora a autoestima da mulher e com relatos, salvou, Jéssica, você salvou meu casamento porque eu tô me sentindo melhor e eu tô me relacionando melhor, né? Sem entrar em detalhes com meu marido, e isso tá fazendo tudo funcionar. Você tem relatos assim também dos seus atendimentos? Conta pra gente um pouquinho da sua experiência. Tem um relato dos dois lados, né? Como você disse, às vezes o incômodo para a pessoa é tão grande que isso prejudica, sim, o relacionamento pessoal. Ela se sente frustrada, ela não se sente à vontade com aquele incômodo, como o lado oposto, né? Muitas mulheres vão lá, buscam, se realizam com aquilo e comenta, como você mesmo disse. Hoje mesmo de manhã estou com um caso desse de preenchimento labial. Elas tinham um lábio realmente muito fininho e a gente já está na quarta seringa. Para algumas pessoas já vai falar, nossa, mas você está fazendo aquela boca exagerada. Não, o lábio dela permite, a gente está indo moderadamente. E a cada seringa é visível o quanto ela realmente, a autoestima dela está ficando elevada, o quanto para isso para ela afetava realmente.
Então, a gente vê os dois lados, o bom e o ruim A sempre. pessoa começa a brilhar, né? Nossa. Isso. É diferente mesmo. A cada sessão, igual você falou, você vai vendo a autoestima, ela conquistando até mesmo outros sonhos, porque aquilo ali parou de incomodar e já tá dando uma aumentada ali para ela, já tá melhorando outros aspectos da vida dela agora. Sim. Vai gerando uma autoconfiança, né? A pessoa vai se Isso. sentindo mais confiante com ela Vai. mesma, né? Vai se empoderando, É. vai se sentindo até mais capaz. Como que pode, né, gente? Muda muito, né, no psicológico da pessoa. Inclusive, hoje, para a área da estética também, a gente já tá. Alguns profissionais, algumas pessoas que se importam muito com seus pacientes, elas já buscam, inclusive, tratar de acordo com a personalidade, com o cargo que ela exerce. Porque a legal. harmonização facial vai interferir, igual você falou, nesse posicionamento. Só de olhar para ela, eu já vou perceber que talvez ela é assim, ela tem uma posição assim. Então, isso hoje em dia também está chegando para a estética. Porque sua imagem também pode mudar a percepção social das pessoas, né? Uhum. Você falando um pouco, eu já vi assim sobre o olhar triste. Às vezes a pessoa não é Isso. triste, É. mas é uma característica estética dela que Gente, traz aproveitando essa... esse gancho, vou até falar algo que eu comecei a fazer, não sei se vocês que acompanham meus stories. Ontem eu postei, né, uma mudança que eu entrei aí por conta do meu olhar. Não sei se vocês chegaram a perceber, eu tinha uma sobrancelha que era um pouco mais arcada e trazia um olhar de brava. Todo mundo olha pra mim como você é brava. E aí eu pensei agora e entrei nessa transformação de mudar um pouco essa aparência. Olha Faz isso, todo sentido, né? né? Justamente pela percepção das pessoas acaba não sendo condizente com a sua personalidade, né? Que você é Sim, super tranquila. porque em consultório aquilo, a pessoa, você é brava, né? Tem até medo de falar. Eu falava, não, calma, respira. Muitos, né, em clínica acabavam percebendo assim. Como você disse também a questão do olhar, porque é uma região que a gente perde, primeiramente no nosso envelhecimento, essa gordurinha. E aí fica esse olhar cansado. É. Nossa, você não dormiu bem, né? Sim. Principalmente mães, que lógico, tem ali seus filhos para cuidarem, mas eu escuto muito esse relato. E o preenchimento é uma das coisas que soluciona de forma rápida, muito tranquila isso. Então a estética pode ajudar, lógico, mas a gente tem que saber controlar também para não cometer exageros, Eu né? acho que hoje a pressão estética ela é muito grande, né? Muito. E como você dá um conselho aqui, né? Como você aconselharia os futuros pacientes ou quem quer fazer algum procedimento estético a não se deixar levar por alguns padrões irreais ou buscar procedimentos que sejam muito arriscados, assim? Qual a primeira orientação que você dá? Bom, de novo, a gente vê que a mídia tem uma total influência na estética e não é de hoje, né? A gente está falando lá da Roma, Grécia, há muito tempo. Então, há um tempo atrás, a gente estava vendo uma estética muito exagerada. Como a gente disse, as mulheres hoje, cada vez mais buscando cargos de confiança, elas precisam ter um rosto empoderado. Então, né, aquele príncipe do Shrek que tem um rosto quadrado, a gente começou Bocão. isso, a gente começou a perceber muitas mulheres realmente marcando a mandíbula para ter essa posição de empoderamento, Uma imagem mais forte, né? Isso, né? E a gente viu que esses exageros, porque tem um limite ali, a gente tem uma anatomia, ângulos do corpo para avaliar e fazer tudo isso. Enquanto a gente exagera, a gente viu até recentemente também os casos, né, da Graciane Barbosa, da Sheila Carvalho, da GK, né? também, que é muito interessante, a retirada desses procedimentos, porque exagera, gera uma face que a gente chama de face de travesseiro, porque o ácido hialurônico incha e você fica com a cara mais redonda. No caso da Sheila Carvalho, ela conseguiu agora, sem os procedimentos, ter uma abertura de olhar. Então, assim, até que ponto essa imagem que você quer passar condiz com a sua saúde e com o que você quer mesmo. Então, a gente vê que tem muitos exageros, que agora a gente está voltando de novo, né, a mídia ali e tudo, para algo mais natural, mais sutil, porque eu acho que essa é a melhor forma. É você olhar para uma pessoa e ficar em dúvida se ela é bonita natural ou se ela tem alguma coisa. Bacana, né, Lu? Isso. Você não conseguir perceber, se olhar para ela e falar, nossa, ali já tem um botox, ali tem um preenchimento, ela fez isso. O que eu tenho? Eu tenho para você chegar. Só botox, só botox. Então, esse natural, hoje eu acho que é mais interessante. Eu acho que se a gente for parar para pensar, tem crescido muito essa procura por esses procedimentos e também a mídia, ela traz ondas, né? Então as tendências mudam. Então, assim, por exemplo, há um tempo atrás, anos atrás, né? Minha avó
Achava bonita a estética da mulher gordinha, cheinha, né? Era. Nossa, porque era saúde, né? Enfim, tem todo um histórico aí do que a gente vivia anos atrás. A gente não, né? Porque eu tinha nascido. Mas isso vai mudando, né? Os padrões vão mudando. E aí a galera fica tentando... E esquece que tem que olhar pra ela mesma, né? O que você quer? O que você acha bonito em você? Por exemplo, eu, como personal trainer e nutricionista, sou muito cobrada em ter o shape, né? Um corpo mais definido, mais volumoso. E eu sofri muito. Porque eu começava e eu desistia. Porque eu percebi que não era uma coisa que eu queria pra mim, né? Eu gosto de me sentir mais magra, lógico. Tudo firminho no lugar, mas eu não tenho esse desejo de ter o abdômen trincado, um volume muscular. Eu não me vejo bem assim. Quando eu me olho no espelho, eu não gosto do que eu tô vendo. E não significa que eu não goste de ver outras mulheres assim, né? Mas eu consegui identificar que o que eu preciso pra mim pode ser o que você não quer pra você. E eu acho que é esse caminho que a gente tem que seguir, sabe? É muito bem pontuado. A mídia, o foco vai passar. E aí você chegar a esse ponto que você Sim. investiu tanto para ter aquilo e agora você vai investir para retirar Sim. aquilo porque não condiz mais com você. Exatamente. Então eu acho que é o que você falou, é buscar o que você deseja. Alguns casos a gente pede, principalmente quando a paciente é mais idosa e a gente está falando ali de melhorar colágeno e tudo, pega uma foto sua de 20, 30 anos atrás, porque eu não vou te transformar numa, sei lá, quem é a mais novinha aí hoje que tá famosa, né? Mas a gente consegue voltar ali no seu tempo para uma foto sua, sem mudar as suas características, mantendo o que você sempre foi. Não te transformando numa outra pessoa, no exagero daqui ou ali de procedimento. Buscando sempre a sua naturalidade. Acho que é ótimo, a sua naturalidade, né? Isso Porque você tem que mesmo. fazer pra você, né? Você faz pro marido, aí você se divorcia, e aí? E é igual a gente falou, muitas vezes tem gente que chega, eu quero a boca da fulana, eu quero a boca de... Gente, a sua é a sua, deixa ela Sua com a anatomia é dela. diferente, né? Isso, tem É. casos que a gente consegue chegar próximo daquele resultado, sim, mas tem casos que é impossível mesmo. A anatomia não vai corresponder, o formato, enfim, várias coisas que vão interferir. Então, busca sempre ser você mesmo, ter seu amor próprio, né? Que aí Sim. é caminho andado para autoestima elevada, sim. Maravilha. Você tem algum procedimento? Eu percebo que você também, assim, é como a gente, muito humanista, né? Pensa na Sim. pessoa como pessoa, Sempre. ser individual primeiro. Uhum. Tem algum procedimento que você é contra? Alguma situação que você já recusou fazer alguma coisa? Olha, hoje, Que você não graças gosta? a Deus, já não tá mais tanto na mídia esse procedimento, mas alguns ficaram bem famosos há um tempo atrás, que era a questão de camuflagem de orelhas, né? Igual a gente falou, um olhar cansado, ou a pessoa tenha naturalmente essa região mais escurecida, ela ia lá e, tipo, tatuava uma tinta mais clara. Nossa, olha isso. Ninguém para pensar que se você, por exemplo, vai se expor ao sol, a tinta não vai bronzear, então sua pele bronzeia e aqui vai ficar de outra cor. Então a Nossa. gente começou a ter muitas intercorrências nisso. Diferença de tom, ficou mais claro, mas agora a pessoa enxerga outra cor. E aí nesse ritmo também veio a questão do capilar para os homens, que é uma coisa que realmente mexe muito com a autoestima deles. E aí algumas pessoas faziam como se fosse micropigmentação de sobrancelha em todo o couro cabeludo. Primeiro que já deve ser uma dorzinha bem Nossa, boa, né? Ficar ali fazendo imagina. vários pontinhos. Segundo que eu não consigo ver um resultado satisfatório, porque para o paciente o que está incomodando ele é a ausência de fios. Você não entregou fios novos para ele, você entregou uma tatuagem. Então eu não sei até que ponto isso resolve o problema dele. E sem contar que alguns casos Será que realmente funciona, ficam né? muito, Você falando, eu tô aqui muito tentando feios. visualizar isso aqui na minha Eu mente. já vi. Eu nunca vi, É um gente, pouco mas deve estranho. ficar. Fica parecendo que o corte tá bem baixinho, só tá a Porque raiz, fica assim. que nem a Lu falou, Faz uma uma tatuagem, sombra. acho que fica só uns São vários sinaizinhos ali. pontinhos pretinhos ali no couro cabeludo. Então, se você chega pertinho, vai ficar visível. E é isso que eu falei, você não resolveu o problema, você tampou. Você Camuflou, como diz você aí, deu uma realmente. camuflada ali. Camuflou e disfarçou para ele seguir ali com o problema dele mais uns tempos, né? Até isso realmente voltar a incomodar e buscar uma nova solução. Tem crescido, né, a procura de procedimento estético por homens. Você acha que essas necessidades, elas são diferentes das mulheres? Quais procedimentos eles são mais procurados, assim, por eles? Olha, o que eu vejo de homens, realmente o capilar é algo que mexe bastante com a autoestima, né? Muitos não gostam de ter essa queda de cabelo e hoje procuram.
E o transplante ajuda, mas a estética também continua essa manutenção. Inclusive, é muito indicado pós-transplante continuar com o tratamento estético para melhorar essa qualidade. Mas os homens também buscam muito essa questão da harmonização facial para o empoderamento. Porque alguns homens, né? Alguns homens não, todos nós somos diferentes. Alguns vão ter uma marcação óssea mais interessante, outros têm essa ausência. E os homens buscam muito por essa região de mandíbula, para deixar, né, esse aspecto mais masculino, de passar uma imagem de mais força, de mais segurança. No facial, esse é um dos pontos mais procurados. Que a mídia de traz, né, famosos atores, galãs, né, De tem novo, essa... vem o príncipe do Shrek, né, de rosto quadrado. A mídia aí, o pessoal, acaba sendo mais Mas aí também tendencioso. tem a questão profissional também, né? Tem, igual eu comentei, tanto para homens como para mulheres, hoje em dia, a harmonização facial, o preenchimento, eles vêm para essa atitude mesmo, de empoderar mais a Sim. face, né, para reuniões, porque igual a gente falou, a face é o nosso primeiro visto ali. Então, na hora que você vê, você já vai falar, nossa, é uma mulher brava. Aquele impacto, né? É, já tem tudo isso. Então, tem bastante busca mesmo relacionada à profissão hoje, a imagem que ela quer transmitir. E aí, no caso de homens para mulheres, isso vai mudar muito por conta de questões anatômicas, né? Então, para mulheres, a nossa bochechinha ela é mais de um jeito, para homem vai ser de outro. Isso influencia também no preenchimento labial, em várias diferenças anatômicas. Porque é isso que eu falei, não é só chegar lá e injetar. A gente tem ângulos para avaliar, a gente tem medidas que tudo, né, vai entrar ali em sinergia, em simetria para a gente gerar essa harmonização. Senão, é hora também que vem as frustrações com os tratamentos. Porque o certo, talvez, seria injetar no queixo e a pessoa aumentou, foi a boca, né? Então, aí também a não saber indicar o procedimento também Avaliar gera muito... também, né? Passa toda por uma avaliação. Isso mesmo, frustração. Porque não foi E olha os avaliado o riscos, caso. né? Aí entra aqueles riscos, né? Lógico, aí, né, igual a gente falou, não é de novo só injetar. A gente tá pensando que por trás tem saúde, tem muita coisa envolvida para gerar também um resultado de qualidade. Sim, sim. Quer fazer alguma pergunta? Pode. Pode. Mando para você. Quais são os cuidados, assim? Acho que a gente falou muito sobre autoconfiança também, né? A gente falou sobre autoestima. Mas o autocuidado também faz parte do processo. E quais são os cuidados diários que você recomenda aí para quem está começando a pensar em se cuidar? Os primeiros passos. O que eu tenho que fazer para pensar na pele mesmo? Acho que é mais começar, porque tem muita coisa, né? Vamos pensar só na pele. Nossa, eu ia até falar isso. Muita Acho que a primeira coisa é não ficar olhando muito dicas de TikTok. Produtinho? Não, poxa, Poxa, produtinho. tem tantas Às vezes eu dicas vejo legais boas. lá, né? Tem dicas boas, mas Não, às também vezes eu tem vejo umas coisas algumas... bizarras, assim, com Justamente. limão. Tem a receita de Eu limão. até doida por tantas dicas, né? Aí você Essa vai lá, do limão come chocou vários... mesmo. Vai, Então, continua. assim, olhem mais com esse cuidado, né? Não foquem tanto. Mas é o que a gente disse. Pensar em qualidade de pele, a gente precisa primeiro de um corpo bonito atrás. Então, sempre ingestão de água, né? De uma alimentação adequada, porque a gente precisa disso para a formação de colágeno. Então, uma alimentação balanceada já é um caminho andado. Agora, vindo um pouco para a parte da estética, eu também não sou muito a favor de aquelas rotinas igual as coreanas, por ali, que é 10, 20 produtos num dia. Porque eu acho que esse autocuidado nem sempre é viável para uma rotina de mulher. Básico que funciona. Justamente. Então, eu entraria com um sabonete específico para pele oleosa, sempre procura produtos para ela. Pele mista, que é a maior parte, né? Poucas pessoas hoje em dia têm pele seca, mas então adequa o sabonete certo. Uso diário. Antigamente a gente também usava depois esfoliante tônico. Hoje a gente já não sabe que não precisa de tudo isso. Um sabonete à base de ácido já vai te dar essa esfoliação diariamente, sem descamar, sem prejudicar a sua pele. Então, um sabonete, após isso, investe num bom hidratante, que de novo a pele precisa estar hidratada. Sempre que tem mais água, oxigênio, tudo responde melhor. Os tratamentos duram mais, o preenchimento dura mais. Então, investe na hidratação. Se a queixa começar ali para uma mancha, umas linhas finas de expressão, eu diria que o fundamental na vida da mulher não seria os diamantes, mas sim o retinol. O ácido retinóico ele é muito interessante para a pele. É difícil a adaptação, mas continua ali, faz um uso de 3 vezes por semana, não precisa ser diariamente. Dica boa aí, hein? Tá? Então, o retinol ficaria entre o hidratante e o retinol.
E o nosso velho e bom protetor solar, porque a gente sabe que o sol prejudica muito a qualidade de pele. Então, essa tecla sempre, sempre, sempre. É, todo cuidado começa de dentro para fora. É isso aí. E aí, apenas alguns hidratantes já vai dar esse suporte aí, né? É o que a gente fala, não vai te transformar a ter seus 18 anos de volta, até aquela pele mas vai, linda, cheia de colágeno, mas ela gerencia o seu envelhecimento, né? Evita que a gente lá na frente tenha mais problemas a serem tratados, que a gente gaste mais na área da estética. Mas aí eu vou falar uma coisa que você tá falando e nossa, mas eu faço isso. Eu tenho melasma. Ai, desculpa. Eu tenho melasma, né? Então, eu já fui dermatologista, biomédica, várias. Inclusive, enfim, tem a minha preferida, né? Que a gente acaba se identificando com vários profissionais. Mas eu começo o tratamento e paro porque eu não vejo mudança. Mas na primeira semana eu não vejo mudança, na segunda semana eu não vejo. E é igual você falou, né? Leva um tempo. E às vezes eu reclamo de algumas pacientes que chegam, né? Poxa, mas você quer mudar a sua vida de hábitos ruins, né? Alimentares, você não consegue beber 2 litros de água por dia. Você quer emagrecer em um mês 10 quilos, né? Porque a gente vê muita falsa promessa, né? Muita. E na área da estética tem também algumas falsas promessas, né? Nossa, com certeza. De produtos, igual a gente tá falando, né? Que, use por não sei quantos dias e vai ter 80%, 90% das linhas de expressões minimizadas. E a gente sabe que não é isso, né? Até porque se os produtinhos também resolvessem, a gente não tinha os injetáveis hoje, que entregam muito mais resultado, né? Uhum. Então, é saber isso, avaliar bem. E para esse ponto, uma vez um ortopedista me falou uma coisa que eu levo agora para o resto da vida. Quando a gente está na velhice, se a gente fez uma poupança grande, a gente vai ter muito tempo para gastar ela. Mas se lá na velhice a sua poupança foi pequenininha, você vai gastar ela rápido. Então, o autocuidado, pensar na gente é agora, para na velhice a gente colher esses benefícios. Não é amanhã, não é 2 semanas depois do creminho que seu melasma sumiu, não. É com o tempo, é com todo dia ali esse autocuidado. Todo dia, né? Esse amor próprio. Todo dia, porque a gente sabe que às vezes é difícil na rotina do dia a dia, é muito mais fácil chegar, tomar um banho e dormir. Mas tira esse tempinho para você, que você e a sua pele também vão se agradecer no futuro. Às vezes eu trago uma reflexão assim, sabe? Bem semelhante, pensando a longo prazo, como que você quer estar daqui 10 anos, né? Como você quer estar daqui 20 anos? Você tá pensando no agora, no verão, para colocar, vestir bem o biquíni, mas e daqui 10 anos? Eu vou dar, inclusive, depois posso mandar a foto para vocês. A minha avó vai completar 100 anos de idade. Ai, que linda! A nossa também. A bochechinha, lógico, ela tem flacidez, né? Principalmente em áreas que tomou mais sol. Mas o rosto, para quem nunca fez uma limpeza de pele, um botox na vida, é algo incrível. E eu falo isso porque alimentação. A alimentação muito bem. que a minha avó tem. Gente, eu brinco surreal. que nem eu chego na idade dela, porque é surreal. É surreal. A nossa avó, que ali é minha prima, né? Fez 93 anos agora. Fez 93 anos agora. Ela mora sozinha. Ela faz mercado sozinha, ela vai no médico sozinha, ela limpa a casa, ela é 100% dependente com 93 anos. Fala pra ela o que é um miojo. Ela nem sabe o que é. Fala pra ela que porque a alimentação é bem raiz mesmo, sabe? A proteína e tal. Se alimenta muito bem. Não anda de carro, porque ela é sozinha, ela faz tudo a pé, sabe? A cidade não é tão grande, então ela mora bem no morro, eu até brinco com os meus pais, né? Nossa, ela faz eles todo dia subir naquele morro, né? Ela tá Coração forte. tá ótimo. E não tem nada, não tem nenhum problema de saúde. Porque a gente esquece do básico, né? Hoje, com a modernidade, traz uma facilidade para muitas coisas, mas a gente anda menos. A gente passa mais tempo sentado. A gente tem água na torneira, a gente tem, né? E antigamente era tudo, né, menos prático e exigia mais esforço. Então, hoje o nosso corpo está muito preguiçoso. A gente esquece que 1 hora de exercício por dia, né, 150 minutos de exercício que a Organização Mundial recomenda por semana, é o mínimo, é inegociável, né? É o básico para se viver bem, né, lá na frente. Essa questão da facilidade que você falou tem algo que tem me pegado muito no sentido minha avó mesmo. Ela brigou com a gente quando entrou a época do micro-ondas, porque, de novo, seus preguiçosos. Fácil demais comer desse jeito. Mas agora, recentemente, também com essa troca de rótulos de embalagem, às vezes você não conseguiu ali preparar seu almoço para amanhã, você vai num congelado.
Gente, a hora que eu vejo a quantidade de sódio, eu quase desisto de comer, porque eu falo, eu tô comendo só sódio. Acho que Não tem algo... nada nutricional ali interessante. É só sódio. Na área da nutrição, foi uma das maiores conquistas que a gente teve, né? Porque a gente brigava muito com o paciente para ler rótulo. E às vezes é nome complexo, né? Você da área da medicina tem uma noção. E aí é difícil explicar. Tem paciente que não sabe o que é carboidrato, diferenciar, né? Não sabe o que é uma proteína. E a gente tem essas consultas para educar também nesse sentido. E aí, quando tem lá de frente, nossa, a Jéssica falou para comer menos açúcar. Aqui tá adicional de açúcar. Consumir menos sódio por causa da minha pressão. Adicional de sódio. E aí acaba sendo um filtro e ajuda bastante. Já é algo bom, uma mudança boa. Gente, o papo tá ótimo. A gente conversou sobre muitas coisas. Foi bacana. Quem acompanhou até agora, por favor, siga o perfil. Pode falar seu arroba, por favor? É o @Luar Biomedicina Estética. Repete de novo. @Luar Biomedicina Estética. E a gente vai deixar aqui na tela os nossos arrobas também. Curtam, sigam nossa página, porque a gente vai trazer sempre cada vez mais conteúdos importantes. Espero que vocês tenham gostado bastante do nosso papo de hoje, tá? A gente vai trazer assuntos ainda muito mais relevantes ao longo aí da nossa trajetória aqui, não pode? Mesmo, Tem muita coisa, muito profissional legal para estar vindo aqui ainda, assim né? como a Luana. Assim como a Luana, tem muita gente. Espero que todos tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.